Olá, eu sou Paulo Mata e esse é o seu podcast Tanta Gente Legal, trazendo, como sempre, gente com muita história, gente bacana, gente que é conhecida no seu nicho, gente que é conhecida em outros segmentos. A convidada de hoje está há quase 38, 39 anos fazendo um trabalho que é fundamental para quem é pai, entretendo as nossas crianças. O sobrenome dela é Mendes, mas se você quiser dizer Daniele Animação, tá valendo. E eu já dei o spoiler para dizer que hoje estou com a Daniele Mendes. Da Animação. Da Animação, COO, como você quiser, da Animação. Antes a gente estava falando um pouco, ela é sócia do irmão, já estou começando aqui antes de perguntar. Mas ela disse, ele é a cabeça e tudo mais. Só que todo mundo no Rio de Janeiro, nos últimos 30 e tantos anos, conhece a Dani da Animação. E eu te saúdo aqui, te dou as boas-vindas, te agradeço por estar participando aqui do nosso podcast. Eu que tenho que agradecer. Tá tudo bem? Adorei esse tema, tanta gente legal, muito bacana. Não é? Você é gente super legal. Você tem um crédito conosco, com os pais, um crédito ilimitado, porque quantas vezes nas festas, nos espaços, nos shoppings que você administra. E eu queria começar falando do seguinte contigo. Você, no teu site, diz que a missão da Animação é fazer crianças felizes. Só que eu posso dizer que é a tua missão, não é? Também é algo de negócio ou é algo também que você trouxe para você, algo que já te é comum? É algo de alma, né? Porque ninguém tem como missão fazer crianças felizes só da parte PJ, né? Não é a minha empresa que começou com isso, né? A gente tem que nascer com essa missão, né? A gente tem que ter um propósito. E o nosso é esse, fazer crianças felizes em qualquer ocasião, em qualquer lugar, em qualquer momento, para qualquer criança. Quando é que isso começou? Em que momento? Você é economista, formada pela UFRJ, tem 2 MBAs, um em recursos humanos e um em negócios, em business. Em que momento da tua vida, 38 anos atrás, você é uma menina, mas em que momento você... Adorei o menina. Menina? Adorei. Nós temos que nos... Amando. Nós temos que nos proteger, não é isso? A gente tem que... A gente está junto. Em que momento você entendeu que fazia sentido? Você percebeu buraco no mercado, uma oportunidade? Como é que isso começou? Você quer a história verdadeira ou é real? Eu quero a que você mais curtiu. Porque eu brinco. Qual é a diferença da verdadeira e real? Pelo seguinte, todo mundo fala, você viu o nicho no mercado. Vi nada. Coisa aconteceu. Não tinha... você fez uma... Não fiz programação nenhuma. Nada. Eu tinha 18 anos, meu irmão tinha 15. O meu irmão fazia som para festa. Sabe toca-disco? Então, ele tinha toca-disco. E ele estava fazendo uma festa. Ele era DJ, né? Ele estava fazendo uma festa, eu não trabalhava com ele ainda não. E ele me ligou e falou assim, Dani, olha só, o som quebrou. Né? Como é que eu vou mixar? Vem pra cá agora. E eu estava no Santo Inácio, eu adorava Correias, que era uma casa do Santo Inácio, eu adorava brincar com criança, adorava animar. E eu falei, caramba, mas ele ligou do orelhão, né? Porque também não tinha iPhone, né? Tinha celular. E aí eu fui correndo pra lá e toda vez que a música parava, eu falava, para um pouquinho. Vamos brincar disso agora. Então virou uma festa. E a festa foi um sucesso, um verdadeiro sucesso. E a gente começou a fazer isso de forma genuína. Não tinha programação, não tinha ideia, não tinha nada. E assim, jovem, né? Meu pai era empresário sempre aquela coisa de altos e baixos na vida, né? Dificuldades. E aí a gente começou a ver, vamos ganhar um dinheirinho enquanto isso. Aí eu entrei para a faculdade de economia, até hoje me questiono por quê. Porque na empresa quem leva a economia é o meu irmão, né? Ele fez comunicação e sou eu que levo, né? E a gente começou brincando, foi uma brincadeira. E foi uma brincadeira que deu certo. Não, uma troca absoluta, né? Vocês fizeram um swap aí de escolhas profissionais. Quer dizer, você é a comunicadora, você é a cara da Animação, você é a Public Relations, né? Se a gente quiser chamar assim. Ele fez a comunicação. Ele é o CEO, ele é o cara das planilhas, o cara da expansão, o cara da estratégia e fez comunicação. Isso. Comunicação, o que ele fez? Jornalismo, publicidade, você lembra? Não? Eu não, isso tem muito tempo, menino.
Tem muito tempo. Tem certas coisas que eu não lembro mais, não. Mas eu sei que a animação surgiu por causa disso, né? Porque eu animava e ele botava o som. Né? Aí virou animação. Aí no início eu achava o nome horroroso, que eu ligava para as pessoas, para casa das pessoas, né? Falava, oi, é a Dani da animação. É a Dani da animação. Doutora animação, amiga. Então, assim, achava o nome. E hoje em dia você vê que o nome, né? Você mistura, né? Você mesmo falou, animação é uma coisa só. Né? E a gente começou na farra, começamos brincando. E foi dando certo. A empresa tem 38 anos? A empresa tem 38 anos. Como PJ, vocês abriram uma empresa a gente abriu, vamos dizer, 2 anos depois. Você ainda na faculdade de economia, ele garoto ainda. Ele garoto, para entrar na faculdade. Como é que foram esses primeiros tempos? Vamos lá, que Rio de Janeiro era esse em 38 anos atrás? 1985. A gente estava falando de quê? Rock in Rio, ano do Rock in Rio? Rock a gente estava falando da geração, a década supostamente perdida, que depois todo mundo disse que era maravilhosa. A gente está falando de 85 e é muito bacana, né? Você pensar hoje, né? Porque eu tenho um filho que trabalha com IA, que está terminando design, e uma filha que é engenheira, né? E assim, quando meu filho for fazer design na PUC, eu fui uma das pessoas que falei, Rodrigo, olha isso aqui. Olha como isso aqui é interessante. Eu me lembro, agora, tá? Estou te falando de 4 anos atrás, 5 anos, e vários amigos falaram, não, fala para ele fazer engenharia. Eu falo, mas por quê? Ele não gosta de engenharia. Não, mas isso aqui, design é uma coisa. Então, assim, as pessoas têm essa mentalidade. Você imagina essa mentalidade em 1985. Na década de 80, eu até falei isso essa semana no podcast que eu fiz, que é muito interessante. Não existia estilista, existia costureira. Não existia chefe, existia cozinheiro. Entendeu? Era não existia tudo mais raiz. Uma pessoa de entretenimento, existia um palhaço. E eu era palhaça. Tanto que as pessoas me encontravam e falavam, você é palhaça? Eu respondi o quê? Sou. E tá tudo bem. Né? Então, assim, não foi uma época fácil. Os meus amigos todos saíram de Santo Inácio, trabalhando em Arthur Anderson, Deloitte, de terninho. Né? Eu falava assim, será que algum dia eu vou ter essa roupinha assim, sabe? Olhar para aquilo, falar, acho que eu não quero essa roupinha, não. Mas eu achava interessante aquilo. Né? Todo mundo indo para o lado de muita consultoria. E a gente fazendo festa. Mas eu acho que eu vou te falar, hoje, sendo mãe, o que eu acho que impulsionou muita gente foram meus pais. Que eram 2 loucos. Porque se a minha filha fizesse o FRJ na década de 80 e falasse que ia fazer animação, eu ia acabar com a vida dela. Né? Você imagina, na década de 80. E meus pais incentivavam. Entendeu? Meus pais incentivavam, achavam bacana. Né? E a gente tinha tudo no quarto do meu irmão. Chegou um momento que meu irmão só tinha cama. Ele tinha que entrar assim de costas, porque não tinha, era tudo brinquedo. Né? E a gente começou, e a coisa começou a dar certo. Inacianos os 2? Inaciana só você? Os 2. O colégio, de alguma maneira, pelo que você consegue lembrar, ali tão atrás, já deu alguma força para o empreendedorismo ou foi você que teve o insight? Deu nenhuma. Empreendedorismo está na moda agora. Agora que as escolas estão falando, ninguém falava. Educação financeira, empreendedorismo, nada, zero. Mas você sabe, Paulo, eu penso muito nisso, né? Às vezes eu falo para meus filhos, a gente tem que depender menos dos outros e das coisas. Sabe? A gente, não, porque na escola tem que ensinar isso. Pode ser que a escola não ensine. Sabe? E você tem que... acho que os pais, eles são primordiais para isso. Sabe? Para você ver o seu filho, para você entender o que ele se dá, o que ele gosta, o que ele faz, para você incentivar. A escola não fez nada, mas tem uma base de vida no Santo Inácio e amigos pro resto da vida, porque o Santo Inácio é uma seita, né? Você sabe. Eu sou agustiniano, então. Eu entendo você mas perfeitamente. Mas o inaciano fala, eu sou inaciano, é uma coisa louca, né? É uma coisa, a gente até brinca. Então, assim, foi instinto. Vou te falar que não teve nenhuma... Por isso que eu brinquei da história real ou verdadeira, né? Porque qual a diferença? Então, assim... Não teve, foi instinto. Foi acontecendo. Que é como funciona. Estamos falando de 85. Foi um ano em que o Medina teve uma epifania por conta de um anúncio. O que a gente pode fazer para cerveja? Mas peraí, se a gente fizesse um festival, e foi onde tudo começou. Tudo começou, o ponto de partida do Rock in Rio, que hoje é uma empresa, é uma holding bilionária, foi uma demanda comum para a Artplan de um anúncio. E ele, peraí, e se nessa de
Que é um pouco o que eu penso a teu respeito. Quer dizer, e se você conseguia... Em que momento, vou refrasear, você pensou em ter uma empresa do tamanho que você tem hoje? Quer dizer, é presente em vários shoppings, com um espaço enorme e super bem montado no Jockey Club, coração da Zona Sul do Rio de Janeiro. Em que momento você entendeu que isso era possível, que não era... que você, a palhaça, ia ser uma palhaça gourmet, ia bombar? Como é que foi isso? Até hoje eu nunca percebi. É todo dia uma novidade. Cada loja que eu abro, eu choro. Eu beijo a parede. Eu sou grata por tudo. Eu falo, gente, que bacana. Todo dia eu olho pro meu irmão às vezes e ele fala assim, caramba, hein? Quem diria, né? Essa frase é muito bacana, quem diria? Então, assim, não teve nenhum momento, até hoje, mas assim, a gente teve um momento de mudança, porque assim, a gente começou animando, né? Vou te explicar um pouquinho a animação pra você entender. A gente começou animando e o negócio estava dando certo, aí vou engravidar, né? Eu conheci meu marido no Rock in Rio, é porque eu fiquei viúva, tem 10 anos. Mas eu conheci meu marido no Rock in Rio 1, 12 de janeiro de 1985. Então, o Rock in Rio, você fala do Rock, foi muito emblemático aquele ano para mim. E aí eu falei, gente, eu vou engravidar. Mas como é que eu vou engravidar? Eu que animava. Né? A empresa era eu animando meu irmão no som. Então começou aquela coisa, caramba, como é que eu vou fazer isso, sabe? Como é que eu vou... E aí é porque eu falo, né? Nessa dificuldade é que você consegue encontrar a saída. E às vezes a saída é muito melhor, né, do que aquele problema. E aí eu falei, gente, eu vou ter que animar. Então eu vou ter que parar. E aí eu comecei a montar teatros, né? Teatro de personagens, montar equipe. E eu me lembro que eu fazia uma festa muito grande para 5 mil pessoas da Bradesco Seguros, né? E eu me lembro que quando eu subi ao palco, era um domingo, e eu estava grávida de 9 meses, minha filha nascia no dia seguinte, dia 22 de dezembro. E aí eu subi o palco. Agora estou lembrando, foi Fernando Rodrigo, porque um dia 19 e um dia 22, para você ver que teve nessa época. E aí o presidente da Bradesco, quando me viu no palco, né, a festa enorme, ele falou, já me conhecia, fazia anos, falou, Dani, tá grávida? Só que eu estava uma grávida parecendo 6 meses. Aí eu falei, nasce amanhã. Aí ele olhou para mim, aí eu falei, mas eu tenho Bradesco Seguros. E aí ganhamos o cliente. Aí eu falei, ele riu pra caramba, a gente se divertiu. Fui ter a Fernanda, continuei trabalhando, não tive licença maternidade. Você sofreu? Nada. Nada. Eu fazia aquilo com um amor enorme. Entendeu? Não tinha esse tipo de... Paulo, não tinha nem tempo. E também, você está falando aqui um pouco, eu estou pensando... eu acredito muito no que você disse, de a gente administrar em nosso proveito, em proveito de uma solução boa, um abacaxi que surge. Né? E aí fala-se tanto hoje, né? A geração dos nossos filhos, não tem o botão da resiliência, porque a gente não deixa. Né? Na verdade, a gente não quer que eles tenham, a gente não quer que eles passem por nenhum problema. Não. E quando eles mostram que eles não sabem o que fazer, a gente reclama. Não podemos reclamar, mas eu acho que esse botão que você teve tão forte, quer dizer, não tinha muito alternativa, né? Tá, e agora o que eu faço? Tem que fazer. Né? Bom, eu vou engravidar, como é que eu faço? Não dá para eu parar, não dá para eu... Não, até porque meu pai, nessa época, a empresa dele fechou. Uhum. Então também não tinha alternativa mesmo. Qual era a empresa dele? Ele tinha uma empresa de tintas, vernizes, né? Uma empresa de print, uma empresa de muitos anos, né? De tinta. E fechou, deu errado, fechou. Então, assim, não tinha o que fazer. Né? Eu tinha que trabalhar. Ali eu já estava há um tempo, né? E eu falei, caramba, e vamos fazer. E a gente começou a fazer. Meu marido entrou para a IBM. Então, assim, no dia que eu comecei a ver ele viajar para os Estados Unidos de terninho, eu falei, tô ficando burra. Falei, caramba, eu só falo de Branca de Neve, de Peter Pan. Que isso? E aí eu parei, foi um dos momentos de crise na animação, porque você fala, você sempre foi feliz? Não, claro que não. Se eu tivesse sido feliz 100% do tempo, eu não estaria aqui para contar essa história para você. Não existe, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que voltar a estudar. Eu tenho que voltar a estudar porque eu não posso falar de Peter Pan e Capitão Gancho pro resto da vida. Você vê como é que é a maturidade. Hoje eu quero falar de Peter Pan e Capitão Gancho pro resto da vida. E aí eu fui fazer o primeiro MBA, que foi na PUC, em Recursos Humanos. Nesse ano, eu entendi completamente que eu estava no lugar certo. Além de ter feito a festa de todo RH, quem faz é diretor e gerente de RH. Então, eu fiz a festa da turma inteira, paguei meu curso. E aí, falei, caramba,
Eu sou feliz no que eu faço, as pessoas reclamam dos seus trabalhos. E aí fiz o primeiro MBA, continuei fazendo festa, e o mercado começou a dar umas pequenas mudanças. Né? O Rio não tinha casa de festa, não tinha parquinho, não tinha nada. Era animação no Play. Você levava a bolsinha, naquela época não tinha buffets, como fala em São Paulo. E aí eu comecei a achar estagnado. Aí eu fui fazer o meu segundo MBA, que foi na Copiad, que eu fiz em gestão. Nessa mesma época, uma cliente minha queridíssima, que é uma das sócias do Shopping Leblon, ela me ligou e falou, olha, a gente vai ter um parquinho no Shopping Leblon e eu queria que você fizesse um parquinho provisório. Eu falei, não faço não. Na terceira eu aceito tudo, tá? Se você pedir 3 vezes eu faço. Aí eu falei, então vamos fazer um parquinho. A gente abriu o primeiro parquinho da Animação. Ela é uma das pessoas que eu sou mais grata, sou grata a ela pro resto da minha vida. Como é o nome dela? Isabel. Isabel? Isabel Magalhães. Magalhães. Eu acho que gratidão e deixar público, né? Eu acho que isso é bonito. Ela é uma das pessoas mais importantes da minha história. Ela não tem noção de quantas pessoas ela conseguiu impactar com isso, né? Os jovens que a gente trabalha. A oportunidade que ela deu, a confiança. E hoje, qualquer loja que eu abro, independente do shopping, a primeira pessoa que eu mando uma mensagem para agradecer é ela. Em que ano a gente está nesse momento, essa tua linha do tempo? Você fez os cursos... Vou te falar em quantos anos? Estou te falando de 17 anos atrás. Estamos falando de 2008. Mas aí, então deixa eu voltar um pouquinho a fita para te perguntar o seguinte. Começou em 85, 87, por aí. Aí você passa por momentos que na história do Brasil foram muito complicados, tem né? um pouco mais até, porque foi quando abriu o Shopping Leblon. Isso foi em 2006. Talvez. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu queria entender contigo o seguinte. É um segmento imune a crises? A gente passou plano isso, plano aquilo, plano Funaro, plano real. Você atravessou o Collor, o impeachment. Como é que o teu negócio navegou ao longo dessas mudanças, desses furacões que o Brasil teve? Nada me marcou muito como a pandemia. Sim. Porque a pandemia, a gente era tudo aquilo que as pessoas não podiam fazer. Né? Nós fomos o segmento mais afetado de todos. A gente era festa, gente e comemoração. Né? E o restante, eu não sei, a gente trabalhava muito, né? E naquela época, a gente trabalhava muito para a classe AA do Rio de Janeiro, né? Quando a gente começou. Então, você sentia menos a crise, o que não acontece hoje, né? Porque era só animação, né? E hoje, graças a Deus, a gente atende todos os públicos, em todos os shoppings, em todas as regiões, que isso é um presente para a gente. E, assim, eu vou te falar que nunca teve uma crise assim, que você fala, olha, teve um momento... Não teve. Teve um momento de questionamento, assim, que se a gente não tivesse mudado ali, a gente não estaria hoje aqui conversando. Qual foi a mudança? A mudança foi quando a gente abriu a primeira loja em shopping, que foi o primeiro parquinho, que foi do Shopping Leblon. Ou seja, a Isabel Magalhães te ajudou a ter um ponto de inflexão que foi fundamental para a sequência da Animação. É o anjo da minha vida. É o anjo da minha vida. E é uma pessoa querida por todos, sabe? E ali a gente começou a abrir, era provisório, né? Eu lembro que eu tinha parede de TNT e eu beijava a parede. Eu beijava, achava aquilo lindo, sabe? Eu falava, caramba, que legal. E a gente foi, né? A vida foi levando e a gente trabalhava e meu irmão foi fazer MBA também e a gente foi aprendendo e junto com a equipe está com a gente, eu tenho gente comigo há mais de 20 anos. A nossa equipe faz parte, né? A gente começou com eu e meu irmão com uma bolsinha, um Fiat 147, e quando a gente cresceu, a gente comprou uma Kombi. Só faltou uma coisa, o motorista. Aí foi o meu pai. Meu pai já foi motorista de Kombi, minha mãe já foi madrasta da Branca de Neve, madrasta da Cinderela. A família se envolveu para ajudar naquela época, né? Todo mundo fazia. Minha avó foi a que deu o primeiro dinheiro para a gente comprar brinquedo. Entendeu? Então a gente começou assim, mas a gente nunca parou de estudar. Sabe? A gente nunca parou. E a outra coisa também, esse negócio que as pessoas falam, a experiência do cliente, gente, desculpa. Você não pode falar isso hoje. A experiência do cliente vem desde que você tem um produto, desde que começou o mundo. A experiência do cliente tem que ser pensada lá atrás, né? Quando a gente fazia festa,
Você fala, a missão é fazer crianças felizes. Eu me lembro, e eu encontro até hoje, milhares de clientes que falam, oi, tia Dani, menina de 35, 36 anos. Eu me lembro que a primeira pergunta que eu fazia para os pais era, o que eu posso fazer para deixar o seu filho feliz? Era o importante. Eu não estava preocupada se... eu lembro de uma festa que a gente fez, né? Que por acaso foi da minha filha, que foi uma festa de Cinderela. Ela falou, eu quero os personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo. E ela pequenininha, eu falei, filha, mas a festa é de Cinderela. Ela falou, mas a animação não é para deixar as crianças felizes? Sabe? E aí ali eu falei, gente, você não tem que ficar preocupado. Não, a festa ela tem que ser estética. Cara, o que eu vou fazer seu filho feliz? Se ele não quiser bola, não vai ter bola. E aí eu faço um recorte para uma coisa interessante que você me disse antes da gente começar a gravar, que vai muito ao encontro disso que você está falando sobre a experiência de... Quer dizer, tem o cliente interno e o cliente externo, e você hoje tem uma direção, uma gerência de gente. Quer dizer, não adianta você... E é um grande erro que, felizmente, cada vez se comete menos. Achar, não, é só o meu cliente, só o meu consumidor, só quem vai comprar o meu produto que tem que estar feliz, não importa o que eu faço da porta para dentro. Não, importa muito. Porque aí você tem pessoas de 20 anos contigo, você tem pessoas muito mais comprometidas em entregar o resultado. Tem uma frase que a gente usa muito, que é a seguinte, cultura é tudo aquilo que você faz, não tem ninguém olhando para aquilo, né? Se você faz alguma coisa porque tem alguém olhando, você não está em cultura. E o nosso time, ele é um time muito... Não estou te falando agora que eu estou aqui não, mas assim, se você perguntar para qualquer pessoa, o nosso time é muito especial. No meio da pandemia, a gente conseguiu passar sem demitir, né? A gente devolveu 198 festas, nós ficamos fechados 8 meses. A gente devolveu, né? Porque a gente faz uma média de 200 festas por mês, a gente devolveu. 200 festas por mês? São 200 festas. Porque são 7 festas dia, porque você está em vários pontos. Porque são várias unidades. São várias unidades. Quais são as unidades em que você está? Vê se você consegue lembrar. Rio Sul, a gente tem... hoje em dia a gente tem... Só para te explicar, a animação ela se divide assim. São 3 assim, pilares assim, nossos. Assim. Existe a animação casa de festa, existe a animação parquinho, e existe a animação que a gente atende pessoa física e pessoa jurídica. Essas paradas de Natal de shopping, paradas de Páscoa, a gente essa semana está fazendo várias. Natal, Halloween, evento de férias. A animação parquinho, a gente tem hoje Rio Sul, Leblon, Rio Design Barra, Via Parque, Tijuca e estamos indo para o Metropolitano agora em julho. A animação para adolescente, que é a criança um pouquinho maior, né, que é de 7 até 12 anos, a gente tem o Game Lab no Leblon e o XD no Rio Sul. Casa de festa, a gente tem o Jockey e o Fashion Mall. Então, são 10 unidades que a gente tem, fora essa parte da empresa que é muito forte, que é atender os clientes, fazer eventos de final de ano de Coca-Cola, dessas grandes empresas, e a festa em casa. Se você quiser, olha, eu preciso de 2 animadores para viajar comigo esse final de semana, para fazer a festa do pijama, entendeu? Então, a gente... Né? Então, assim, na pandemia, vamos dizer que a gente tivesse 7 unidades, eu acho. 7 unidades de negócio. Não tinha nem o Tijuca, ou 6, 7. A gente tinha o Espírito Santo também. Então, na pandemia, você imagina, a gente devolveu. E meu irmão um dia chegou para mim e falou assim, eu chorei muito, eu fiquei acabada. Eu falei, cara, tudo que eu construí na minha vida. Meu irmão falou assim, quanto tempo você consegue ficar sem receber nada? Porque cada mês que a gente não recebe, mais gente a gente segura, né? E eu tive um superintendente que é uma das pessoas mais bacanas que eu conheço, você falou que sempre é legal falar o nome, que é o Márcio Werner, que era do Rio Sul, e ele chegou para mim um dia... todo mundo enclausurado, eu estava em Itaipava, eu falei, Márcio, ele falou, eu vou te ajudar. Você pode ficar tranquila que eu vou te ajudar. Mas eu vou te fazer uma pergunta que é importante você responder. Aonde você vai estar no final disso tudo? A sua empresa vai sobreviver? Eu desliguei o telefone como uma boa canceriana, falei, acabou tudo. Acabou, destruiu, chorava. Eu dormi. Quando eu acordei, eu liguei para ele e falei, eu já tenho uma resposta para você. Ele falou, onde você vai estar? Eu falei, Márcio, eu sou tudo aquilo que as pessoas sentem falta. Eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. E a empresa cresceu nesses anos, 4 anos, mais do que a gente cresceu em 34. Nossa, a gente, espetáculo. Por causa do nosso time. Sim.
Foi o nosso time que fez. Eu não estou falando, se você procurar saber, nosso time é muito especial. É um time de pessoas do bem, de garotos do bem, que a gente sente o seguinte, a gente fala, olha, você pode entrar aqui hoje, amanhã você pode estar em outra empresa, mas levem com vocês esses valores importantes, sabe? Porque se a gente não tiver esses valores, a gente se perde no mundo, né? Então, assim, eles são capacitados, eles são treinados, a gente tem letramento racial dentro da empresa, eles são extremamente capacitados para lidar com crianças PCDs. Se você chegar na animação hoje, você vai sempre ver gente sorrindo, né? E, assim, hoje, uma coisa bacana, e eu gosto de falar, porque eu aprendi que isso é muito... A gente acaba falando e dando muito exemplo. A gente tem, hoje, dentro do Leblon, a Tati, que é a nossa funcionária com síndrome de Down. Ela é a nossa recreadora. E ela é... De vez em quando briga comigo, eu falo, Tati, estou trabalhando, pode vir daqui a pouco? Eu falo, desculpa, Tati. Mas ela é o máximo e ela traz tanta alegria e tanto amor para a nossa equipe, né? E para os pais das crianças com síndrome de Down, quando chegam lá e encontram a Tati. Então, assim, é o nosso time que faz... Olha só, se o nosso time não for feliz, eles não conseguem fazer crianças felizes. Isso aí é lapidar, eu acho... mais correto impossível, quer dizer, modestamente falando, eu acho que concordo contigo em gênero e número. Eu queria dar uma quantificada, dar uns números, não é uma matéria de negócios, não é uma entrevista para... Mas dizer o seguinte, vamos lá, 200 festas por mês, são 2.500 festas por ano, estou calculando aqui numa média. Porque tem meses, é uma média, né? Porque tem meses mais, porque férias, o que acontece? Nas férias, a nossa recreação nos parquinhos, ela triplica. E festa cai. Claro. Nos outros meses, a festa aumenta. Não, claro. E se chove, a gente agradece. Para vocês é tudo, né? Mas não chove mais no Rio de Janeiro. Calma, porque eu ando dizendo para os cariocas... amigos, eu digo, gente, a maldição... Tá quente demais. Olha, calma, vamos tomar cuidado com o que a gente... Não, né? Mas não tem jeito. Então é melhor infelizmente não tem graduação, sabe aquela coisa de sintonia fina? Aquele botão antigo, ruim. Não tem. Então, é melhor ficar com sol, o Rio é conhecido assim. Não, aquelas chuvas nem cabe. É isso, eu não peço chuva, eu jamais peço chuva. Se der para baixar um pouquinho a temperatura, tá maneiro para mim. Deixar um diazinho nublado, tá muito quente, um diazinho nublado tá bom. Me fala aqui, vamos lá, 2.000 festas ano, quantas pessoas, quantas crianças, quantos adultos foram animados pela animação em quase 40 anos? Gente, não sei, a gente hoje recebe mais de 30 mil crianças por mês. São 360 mil nunca fizemos, por ano, se eu... Obviamente, não dá para fazer isso vezes 38. Não, porque a gente exatamente, mas é muita. Mas eu estou falando de milhões. Milhões de pessoas entretidas ao longo desses anos. Será? É tanta coisa que eu nem penso. 30 mil por mês, se é uma média que você tem planilhada lá pelo teu sócio. Milhão já passou, claro. É isso. Gente, e vamos fazer vamos jogar um foco, eu estou muito grande, milhão. Vamos fazer pequeno. Fala festas que você não esquece. Aquelas emblemáticas. Tem uma sensacional. Tem uma sensacional. Essa eu não esqueço nunca. Fiz uma festa, sabe onde é que é? Quando você chega na Barra, tem Sorria, você está na Barra, né? Tem aquela... Eu nem sei se tem mais aquela... A gente entra tão... E aí tem aquele canal da Barra. Ali tinha uma casa de festa, a Casa do Canal. E aí tinha uma aniversariante que eu adorava. O nome dela é Betina. Betina, adorava ela. E ela sonhava, e a mãe era doida como eu, topava tudo. E ela sonhava em virar sininho. E aí a gente colocou ela de sininho, ela desceu no cabo de aço voando, e no canal da Barra, a gente contratou um barco. Fizemos a cenografia de caravela. Então estava todo mundo na casa, de repente os holofotes viraram para o canal. A caravela surgiu, Peter Pan e Capitão Gancho lutavam. Você não está entendendo? Você olhando para cima, sabe quando aquele viaduto? Os carros paravam. Assim, foram coisas assim, loucas, assim, de crianças, assim, todos os personagens, paradas de personagens. Assim, a gente lembra de coisas assim, festas de uma semana. A gente foi uma vez para o interior de São Paulo, foi uma semana de festa. A criança acordava e a criança ia dormir com a fantasia do dia seguinte, com programação. Era Disney no Brasil. Colônia de férias total. Mas assim, você não está entendendo. A gente fez festas assim extremamente emblemáticas. Enormes. Festas... De todos os perfis, de todos os portes. Tudo. Não para todos os bolsos, claro. Eu sei que... mas fizemos festas assim...
as festas que mais me marcaram, assim, a gente, não sei se você sabe, a gente tem um trabalho muito bacana que a gente monta em brinquedoteca em hospital público. Então, a gente trabalha em algumas instituições, como o INCA e a Rio Inclui, que é assim, nosso grande parceiro. Uma festa que me deixou muito mexida foi ano passado, que a gente fez a nossa parada de Natal, que a gente faz nos shoppings, dentro do INCA. E a minha filha foi comigo, de 27 anos. E eu sou um personagem, eu sou uma árvore. E aí eu entro nas salas de todo mundo, e ela também de personagem. Ali, eu vou te falar por que me impactou. Porque eu vi que a gente conseguiu passar para aquelas pessoas ali momentos de alegria. E que o que eu acho mais bacana, eu consegui formar uma adulta, que os meus filhos têm muito isso, que tem empatia. Porque se não tiver empatia, vou te falar, você não monta empresa, você não monta negócio, você tem que sentir a dor do outro. Senão você vai ter uma empresa que não vai ter propósito. E é doido, né? Eu estava lendo, você está falando, trouxe um tema interessantíssimo. Eu ia abordar contigo o lado social da animação também. Você trouxe uma palavra, a empatia. Eu estava lendo anteontem que há um grupo, não vou entrar no mérito de posição política, mas está crescendo uma onda nos Estados Unidos de repúdio à empatia. Nunca ouvi falar nisso. Procura, eu acho que é... Repúdio e empatia. Tem certeza? Absoluta, que é tão absurdo. Absoluta. Será que você não leu trocado? Porque isso não pode existir. Empatia, eu acho que o nome é... Gente. Eu acho que é Suicidal não pode ser, Empathy, gente. Porque o que acontece? Quando você se condói da dor do outro, ou quando você se coloca no lugar, você traz para dentro gente que foge ao teu padrão, ao teu estereótipo tradicional. A gente está num mundo, quer dizer, você começou num mundo, não digo ingênuo, mas um mundo ainda com Guerra Fria, fim da Guerra Fria, queda do muro, e a gente está vivendo um momento muito doido, né? Você trouxe uma... Eu só fiz esse par de parênteses, gente, desculpe, não tem nada a ver, está falando de animação, mas que ela falou empatia, e empatia está tão... Eu acabei de ler esse troço, então isso me pegou um pouquinho, mas vamos voltar para coisa boa. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, eu queria falar um pouco mais do trabalho social da animação. Eu li que começou, me corrija se eu estiver errado, na Ilha, no hospital na Ilha, teria sido talvez a primeira iniciativa de vocês, porque você viu uma criança brincando com... Você estudou, terra. Né? Estudei, claro. Estudou. Foi Quer dizer, mesmo. eu sou jornalista, mas eu estudo de vez em quando. Estudou bastante. É exatamente isso, ela estava comendo terra. E aquilo, a gente foi visitar esse hospital com a Rio Inclui, e aquilo eu falei, mas por que ela está comendo essa terra? A gente sempre teve, desde garota, a gente sempre fez eventos, né? E aí a gente teve a ideia, a gente estava desmontando o Rio Sul, porque a gente ia montar em outro lugar, e a gente conseguiu parceria para pegar a cidade de animação do Rio Sul e montar dentro do Hospital Loreto. Que foi uma tristeza, né? Porque passa de governo em governo, infelizmente, às vezes não mantém, mas... A gente montou lá, montamos no Fernando Figueira, acabamos de montar a do SER, que é a primeira brinquedoteca emergência pediátrica do Rio, que o Shopping Leblon apoiou. Isso é uma coisa muito legal de falar. As pessoas falam assim, você está em shopping. Né? Shopping é bizarro, porque o shopping são os meus maiores parceiros, foram maravilhosos na pandemia, todos, olha... Alus, na época o Rio Sul, Brooksfield, Ancar, todos foram parceiraços da animação, participam dos meus projetos sociais, todos apoiam. O Shopping Leblon, ele patrocinou essa brinquedoteca dentro da emergência pediátrica. E vou aproveitar e fazer a propaganda, quem quiser ajudar, que isso é uma coisa importante. Esse ano a gente vai montar, a gente vai reformar a pediatria do Miguel Couto, né? Que vai ser um trabalho muito bacana e isso empolga muito, mas assim, a gente começou a fazer esse trabalho, a gente já montou bibliotecas em comunidades, salas de ajuda, a gente ensina ofícios, isso tudo através da Rio Inclui, né, que é uma instituição, é uma obra social da cidade, né, que a Cristine Paz lidera, e a presidente é a Isabel Jimenez. Você conhece a Isabel? Conheço. Ela... E também tem a do Estado, foi presidida pela Elô um tempo, que é a atual secretária. Claro, a atual secretária da Mulher. E o nosso parceiro é o Rio Inclui, né, hoje. E ontem a gente fez olha o que você está falando, que coisa interessante. Ontem a gente fez no Shopping Tijuca a comemoração do Dia do Autismo.
E depois você veja no nosso Instagram que teve uma mãe. É por isso que eu falo, né? É sentir a dor do outro. Porque é muito fácil, né? Você está assistindo de camarote. E ela fez um vídeo lindo porque o filho dela tem seletividade na hora de comer, ele não come qualquer coisa. E pela primeira vez ele comeu em público, que ele não comia, e na animação, e comeu algo diferente. E a mãe, ela ficou muito emocionada na hora de alimentar o filho e ela fez um relato daquilo. E eu falei para meu irmão ontem, falei, já valeu a festa. Vocês já pensaram em escrever livro? Eu já tenho até nome. Qual é o nome do livro? Isso vai ser surpresa. Não, senhora. Você já começou a falar tudo. Os Bastidores da Risada. Tá bom esse nome? Tá maravilhoso. Eu acho que... Bom, se você me permite aqui uma sugestão, eu acho que você devia fazê-lo multimídia. Você tem possibilidade de buscar exemplos. Você tem a Tatiana para dar um depoimento. Você é tão rico isso que você está trazendo, né? Minha vida é conteúdo. Né? Produzir conteúdo proprietário para clientes, ouvi-los, trazer o melhor das histórias que eles tenham. Isso é muito rico. E mais do que isso, uma pergunta que eu ia te fazer, eu faço agora, você falou muito em treinamento, em capacitação contínua, qualificação. Capacitação, desculpem, é uma palavra errada, porque remete ao capacitismo, que é um conceito que já foi... Então é qualificação, gente. Nunca usem capacitação. É verdade. Qualificação da tua equipe. Você já pensou em montar uma escola, animação? Vocês têm esse projeto? Não. Porque você é top of mind, né? Não, é um fato. Não estou fazendo favor aqui porque eu estou te entrevistando, é um fato. Né? A Dani da animação, a animação, não é para mim só. A gente estava conversando aqui, a Natasha do estúdio disse, não, eu também conheço, meu filho de 2 anos foi, a gente conhece. É fato. Se eu falar com 9 entre 10 amigos, talvez, não digo os 9, mas talvez os 10 tenham estado em festas tuas. Então, é sempre a coisa do entregar, né? Você compartilha muito. Acho isso uma coisa muito legal. E, de repente, vai aqui a ideia de montar uma escola. A gente participou de um programa da BR Malls alguns anos atrás, da Endeavor, e isso foi que foi maravilhoso. A gente foi convidado, foi muito legal. E uma das coisas que eles falaram, eles contaram a história de um grupo do Sul, de garçons, de uma churrascaria, que eles levavam para São Paulo, alugavam uma mansão, e eles faziam o treinamento desses garçons lá dentro. No momento, eu vou te falar, todos esses esforços que a gente tem hoje são para animação, né? Mas tudo, como eu te falei no início, você quer montar um parquinho? Quem sabe? Está aberto a tudo, né? Mas tudo dinâmico. É tudo dinâmico, entendeu? Hoje, no momento, hoje a gente tem uma meta, né? A gente tem... a gente quer receber 500 mil crianças até 2028, né? A gente crescer com mais 2 parquinhos, a gente tem isso na cabeça, né? Esse crescimento. E cada vez mais devolver para a sociedade. Você quer, deixa eu só traduzir um pouco para meu entendimento, você quer anualmente entreter 500 mil crianças, porque você hoje consegue entreter 360, é isso? Quer dizer, um crescimento de, aí eu não vou fazer o cálculo, mas 20, 25% mais ou menos, é o teu business plan. Agora é sim, até 2028. Legal. Crescer dentro do Rio de Janeiro, a gente não está pensando em sair do Rio de Janeiro, né? Por enquanto. E paralelo a isso, ter o nosso trabalho, né? O nosso trabalho solidário, porque eu não consigo... Olha, eu vou te falar, eu sei até que radicalismo, eu acho que eu sou um pouco radical nesse assunto. Eu não consigo entender. Eu acho que a gente... Não é... eu entendo que tem pessoas que têm mais facilidade para isso. Eu entendo, claro, né? Tem gente que tem facilidade para desenhar, tem gente que tem facilidade para mandar, tem gente que tem facilidade para cozinhar. Então, eu entendo isso. Mas... Assim, você tem que exercer isso em você, sabe? Porque você não pode ficar esperando. Às vezes me impressiona, quando a gente montou no Serra do Miguel Couto, eu ouvi a seguinte frase, mas quem tem que fazer isso é a prefeitura, quem tem que fazer isso é o governo. Gente, as crianças vão para a escola e os pais acham que quem tem que educar é a escola e quem tem que educar são os pais, é a mesma coisa. Quem tem que educar são os pais, não educam, às vezes deixa a escola. Olha só, não é sobre a prefeitura, é sobre o seguinte, é sobre o outro. Então a prefeitura não faz nada, o governo, não estou dizendo que é o caso, deixa de estar, estou dando um exemplo. Então você
você lava as mãos, entendeu? Tipo assim, não, e assim, através da prefeitura a gente teve um apoio gigantesco para montar no CER, sabe? A Cristine Paz ela nos apoia em detalhes, em tudo. Vamos montar? Falei, Cris, preciso montar agora do Miguel Couto. Ela sentou comigo e falou, o que você precisa? Então, essa parceria é importante, porque você não pode entrar no hospital, você pode ter o dinheiro que você quiser. Para você entrar no hospital, existem regras. A turma do Sorans tem que te dar aval, você tem que conversar. O chão tem que ser aquele, não sei o quê. E sabe o que eu achei interessante? O próprio diretor do Miguel Couto me chamou lá e falou, Dani, o que a gente pode fazer? Quer dizer, é uma coisa que está saindo, e na mesa tinha o diretor da pediatria, tinha a diretora da ginecologia, assim, eles são pessoas, eles, olha só, como a gente, né? Porque a gente diz, olha, não, eles querem o bem da criança. E eu acho que tem uma coisa legal, esse respeito à cultura local é fundamental. Mas quem é você para chegar e dizer, não, olha, a brinquedoteca tem que ser assim? Nada. Você precisa ouvir quem vai lidar com isso, quem sabe as não, condições. A gente nem faz. A única pergunta que a gente faz é o seguinte, e o que acontece? O que o Rio Inclui faz? Eles montam a brinquedoteca, que é uma biblioteca inclusiva, que é assim, para todos e para todos, né? E assim, eles só falam assim, a minha pergunta é a seguinte, o que vocês precisam? O que vocês precisam para essas crianças se sentirem felizes? Vamos voltar para aquela câmera para a qual você olhou e fez um início de pitch. Como é que se ajuda a animação a captar para essa tua missão da pediatria do Miguel Couto? Você vai fazer crowdfunding? Como é que vai funcionar isso? Não, ainda não. A gente está no projeto agora, a gente está se envolvendo com vários arquitetos, né? E assim que a gente souber, a gente vai colocar no nosso Instagram, né? Animação_BR, para que as pessoas possam ajudar, porque assim, os arquitetos eles vão projetar, né? Mas a gente vai precisar daquela televisão. Uma coisa muito interessante. Lá no CER existe a sala amarela, que as crianças ficam antes de ir para casa, ou às vezes para o CTI. E eu cheguei na sala amarela e vi uma televisão no final e as crianças deitadas na lateral. Eu falei, mas como é que essas crianças assistem televisão? Só tem uma. Eu falei, mas tem uma de 8, uma de 6, uma de 2, são programas diferentes, uma Patrulha Canina, outra Pokémon. E aí eu falei, gente, já é difícil você manter uma criança parada durante meia hora, você imagina a criança internada. Então, os amigos, sabe, a gente dispara, gente, precisamos de 6 televisões. E por isso que eu falo, o ser humano é bom. Olha só, tem muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Mas olha só, muito mais. É porque os ruins aparecem, né? Mas assim, em 2 minutos eu tinha 10. Eu falei, gente, eu só preciso de 6. Aí esses 4, eu falei, guarda essa aí. Então, assim, a gente divulga, a gente pede ajuda. Fizemos a campanha do INCA agora, da Páscoa. Eu não vou doar ovo. Por que não? Vai deixar uma criança feliz, uma família feliz. Se você faz para o seu filho, por que não faz para o filho de outra pessoa que está precisando muito? Eu posso dar um testemunho pessoal também sobre brinquedotecas e sobre o impacto que elas têm. Eu, na RPM, trabalhei para o Instituto Desiderata. Maravilhoso. Na época era presidido pela Bia e tinha a Roberta como a segunda pessoa, e a gente trouxe o Gringo Cardia para cenografar e criamos algumas brinquedotecas. Eu me lembro de uma particularmente. Sim, eu acho que uma que me marcou muito foi no Hospital da Lagoa. Que foi a tomografia. Coisa linda. Aí estava a Soraya Rochinol, tinha alguns médicos lá, acho que a Soraya era uma das diretoras ou alguma... As crianças, o impacto, a gente não tem dimensão do que representa para uma criança que está, como você disse, mais vulnerável do que nunca. Está lidando só com notícia ruim. Ou se não notícia ruim, com um cotidiano muito diferente. Não se tem noção, quem não participa, como você está fazendo, eu até aproveito para convidar, eu não sei como é que é possível, mas levem seus filhos, se um dia for possível. Se você conhece o diretor de um hospital, de uma instituição, vai ajudar a entreter as crianças. Quer dizer, existem programas voluntários possíveis. Eu não sei como é que funciona com a tua brinquedoteca ou com as tuas no hospital é mais difícil você entrar. É muito complicado, mas para quem tem aquilo, né, know-how, você conhece alguém, tem como ir. Com certeza. É uma experiência de vida. Você chegar e sentar
a tua criança com uma outra criança que é como ela, só está numa situação desvantajosa, eventualmente também tem uma vulnerabilidade social, mas eles falam o mesmo idioma, né? Isso é muito legal. E eles se sentem assim, a gente vê isso, eles brincam, não tem diferença, a diferença está na cabeça da gente, entendeu? Então, assim, é tão bacana, às vezes isso tudo aconteceu porque eu cheguei no Miguel Couto para me mandar um e-mail, né, e falou, a animação poderia doar os brinquedinhos? Eu falei, brinquedinho? Aí eu mandei e-mail, aí me mandam. A animação sabe que esse é minha vida, meu assunto. Aí, Dani, para você. Aí eu mandei para a pessoa responsável, eu falei assim, o que seriam brinquedinhos? Posso ir aí? Aí eu cheguei lá, cheguei no CER do Miguel Couto, sentei. Aí eu vi 2 crianças sentadas com a mãe, um baleado chegando, o outro passando mal, não sei quem com a faca. Aí eu falei, mas essas crianças ficam no mesmo lugar? A mãe está aqui amamentando no mesmo lugar? E aí a gente teve a ideia, ela falou, quero uns brinquedinhos. Eu falei, não, brinquedinho não vou te doar, não. A gente vai fazer. Ela falou, Dani, eu tenho esse espaço. Gente, foi um barato. Foi muita gente se unindo. Um fez isso, outro fez aquilo. Dani, eu faço isso. O rapaz do adesivo, Dani, eu cobro custo, não quero ganhar nada. O outro falou, eu vou doar a televisão. A gente tem até PS5 dentro do hospital, né? E assim, é muito interessante, porque o relato deles agora é que quando as crianças chegam, se você sentar lá, ficar 5 minutos, a criança entra assim, e quando ela olha, é como se ela estivesse entrando na Disney. E elas esquecem que estão ali. E isso já está provado, que a melhora é significativa. Isso já está provado, tá? Então, assim, mas tem muita coisa legal para ser feita, né? Não só com a saúde, como a educação, que às vezes você pode mudar a vida de alguém. Com ações pequenas, às vezes, né? Às vezes com um olhar, às vezes com a empatia que você disse, às vezes com atenção. Me conta um pouquinho, né? Ler para, eu acho isso sempre muito bacana. Eu acho que todo pai, toda mãe deveria levar os seus um dia um trabalho voluntário, qualquer que fosse ele. Dividir os brinquedos. Chegou o aniversário, olha só, para cada brinquedo que entrar, sai um brinquedo. Né? E assim, a criança, por isso que você às vezes fala, né, da criança, bullying, falam muito de bullying hoje, a gente vê isso. Mas isso aqui, gente, não vai ser ensinado na escola. Não vai, é dentro de casa. A criança, e a idade, acho que para mim, a idade, quando a criança está pequena, até uns 8 anos, é a idade que você forma muito o caráter dela. Que ela entende a necessidade de dividir, que ela entende a necessidade de se doar, e ela leva isso para o resto da vida. Eu me lembro de uma história, meus filhos estudavam no Teresiano. E na última sexta-feira do mês, a gente não tinha aula. Então eu fazia uma festa da animação na minha casa. Você imagina como as crianças ficavam, mas eu não podia botar o ano inteiro. Então cada mês eu falava o seguinte, meus filhos, eu não lembro quantos eram, mas era assim, por exemplo. Vocês podem chamar, nós vamos convidar 9 crianças. 8 vocês escolhem. Aí eles perguntaram, e a nona? A nona é aquela criança que ninguém chama para brincar. E eles levam isso até hoje. E eu lembro da criança que nunca era chamada. Eu falava, você vai chamar aquela criança. Porque ninguém chama essa criança. E tem um relato até de uma mãe falando como a gente mudou a vida daquela menina com uma besteira, tá? Era animação. Entendeu? Não é uma besteira. A inclusão é tudo menos uma besteira. Qualquer que seja ela. Isso que você disse. Chama aquele que está no canto porque tem algum motivo para ele estar. Ele se colocou, ele não consegue se projetar. Tirar essa invisibilidade, isso é ser invisível genial. É muito ruim. É muito ruim ser invisível. Sabe, eu brincava com meus filhos quando eram pequenos, que ele ria, porque eu parava quando você está na estrada, na cabine de pedágio, e aí a pessoa, é automático, a pessoa trabalha e entrega, né? Ela entrega assim. E aí eu parava, não dava dinheiro. Aí eu parava e sorria. E eu falava, bom dia. Aí a pessoa, não tinha uma que não se assustasse com aquilo. E eu falava para meus filhos, olha, eles não são uma máquina. Né? E aí você começa a reparar nas pessoas. Isso é um exercício, tá? Isso é um exercício diário. Né? E eu faço exercícios. Às vezes eu tenho que... Você falou agora, eu lembrei de alguém. Eu fico assim, sabe? É um carinho, é um abraço. Eu tô aqui. Eu fiquei viúva tem 10 anos.
E eu lembro que logo depois, um ano depois, todo mundo que ficava viúva, alguém me ligava. Aí eu brinquei, vou abrir um curso, hein? Eu vou abrir um curso. Eu lembro quando caiu o Chapecoense, eu liguei para várias viúvas. E eu liguei, e é até engraçado, porque hoje eu namoro um viúvo, que tem o mesmo nome do meu marido, Flávio. Uma pessoa boníssima, bacanérrima. E eu já conhecia a esposa dele, que era uma pessoa super bacana. E uma das coisas legais, que eu por acaso falei com ele, porque me pediram para ligar para ele. Você vê como a vida te retorna. Eu liguei, e a gente está junto há 7 anos, e assim, eu liguei para falar, olha, eu estou aqui, se você quiser conversar, se você quiser falar... E ele é o meu oposto, tá? Ele é super sério. E aí, é que eu tô séria hoje, tá? Mas ria. E aí ele me achou louca, porque eu falava assim, tô aqui, né? E aí ele falou, vamos tomar um café para bater papo. Ele chorava, eu chorava, ele chorava, eu chorava. Até eu falei assim, onde é que você vai no Réveillon? Aí ele falou, essa mulher é louca. Não conheço como é que ela tá me chamando para ir pro Réveillon. Então, assim... Mas olha como é que a vida te presenteia com isso, né? Eu fui para ele para ajudar uma pessoa, né? É o círculo virtuoso. E eu vou te falar, depois que eu fiquei viúva, que foi de uma hora para outra, meu marido infartou e tal, eu sobrevivi pelos meus amigos e por causa deles. É lindo. Né? Os meus amigos, então eu entendo hoje muito, né, que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Porque eu vivi isso, eu vivi na pele, eu e meus filhos, né? Meu filho tinha 12, minha filha tinha 17. Então, por isso que assim, e eu dou a sorte de ter a animação como um instrumento de fazer pessoas felizes. Isso dito, um momento lindo, acho que muito bacana você compartilhar com a gente essa história de vida. Para onde você vai? Como é que você se vê em 10 anos? Você já falou que no Business Plan para 28, ou seja, 3, você projeta crescimento para a empresa. Como é que você enxerga a animação daqui a 10 anos? Você tem vontade de estar no palco, estar nas festas daqui a 10 anos? Nasci no palco, vou ficar lá até sempre. Eu tenho vontade, mas muita... né, de crescer, de entender, de talvez mudar um pouco, continuar com esse business, mas mudar um pouco, entender um pouco mais, fazer ou talvez treinamentos, ou fazer... Isso a gente tem, não tem essa... Não tem dentro de mim essa coisa de aposentar, não. Não tenho vontade nenhuma. Você já teve carteira assinada? Não. Tive estágio. Onde é que você estagiou? Estagiei, foi muito engraçado, porque eu estagiei na Caixa Econômica Federal. Eu tinha 18 anos. Fiz festas para os meus chefes, todas, porque eu animava na época. Eu tinha começado a animar. Estagiei também na Supergasbras. E trabalhei em loja. Eu fui morar nos Estados Unidos em 86. Fiquei 6 meses. Fui para estudar. Eu sou muito inquieta, né? E aí lá, eu fiz de tudo. Mas a minha mãe confiava tanto em mim, mas eu fiz de tudo. Chegou o momento que eu falei para minha mãe, eu trabalhei em casa de família, eu fiz tudo. Eu fui de farra para estudar e comecei a ganhar dinheiro e me divertir. Até o dia que eu falei para minha mãe, manda uns biquínis que eu vou vender aqui. Ela falou, acabou. Acabou, agora volta. Eu estava me divertindo, sabe? Então, assim... Eu vou te falar que a minha vida teve coisas assim muito divertidas, muito emblemáticas, sabe? Morar lá, fiz aqui, trabalhava aqui. Então, assim, minha vida é uma farra. Como é que é o teu dia? Fala que acordou Pode ser um dia de festa, pode ser um dia... Você vai a cada um dos parques? Não. É uma loucura a minha vida, né? Essa parte... O meu irmão é muito mais ligado nessa parte. Mas assim, eu fui fazer um curso de criatividade da animação, aí ela falou assim, olha, vocês não podem, para criatividade, para o cérebro, você não pode fazer a mesma coisa todo dia. Aí eu fiquei arrasada, falei, amiga, deixa eu te explicar. Eu tenho horário para comprar no Mercado Livre, entre 6h30 e 7. Ela, como assim? Eu gosto de acordar naquela hora, abrir a janela do lado direito, botar a comida do cachorro do lado esquerdo. Eu gosto de fazer. Eu gosto de entrar... Mas por que você entra no Mercado Livre 6h30 da manhã? Porque eu gosto de entrar no Mercado Livre 6h30 da manhã. Eu sou cheia de toque. Assim, toque de ordem. Por quê? Eu sou muito agitada. Somos todos obsessivos. Não, porque eu sou agitada. Então, eu tenho que ter... Eu faço as coisas em ordem para eu não me perder.
né? Mas eu trabalho, eu faço aqui, eu vou para um encontro aqui, vou para um cliente, trabalho em casa. Agora a gente está voltando, né? A gente fez uma grande obra no nosso galpão e a gente está voltando a trabalhar presencial, né? Então eu faço um monte de coisa, entendeu? Estou falando, faço um monte de coisa porque eu sou completamente desfocada. Sabe a pessoa do foco? Não sou eu. TDAH, hoje diagnosticado, que na nossa época não era. Eu sempre falei isso. Falei, será que eu tinha isso, gente? Eu era hiperativa? Eu acho que eu era. Por isso que eu tenho que fazer as coisas na minha regra. Eu acordo, faço tudo, limpo e-mail. Quando eu viajo, você ia rir, porque ninguém faz isso. Quando eu viajo de férias, se você abrir minha caixa de e-mail, não tem nenhum. Eu zero. Eu tenho pastas, eu sou toda organizada. Por quê? Porque senão eu me perco. Agora, o que você gosta de fazer? Eu gosto de bater papo. Não tem nada mais legal. Não, eu gosto de bater papo, gosto de falar com o cliente, gosto de ouvir o que ele gosta, gosto de fazer ele feliz, gosto de trocar. Participo da associação de lojistas de todos os shoppings que eu trabalho. Entendeu? Tem alguma festa dos sonhos? Algum evento que você sonha fazer? A Katy Perry quis subir para o espaço agora, né? Já fez tanta coisa por aqui, quis subir. Engraçado, nunca ninguém me perguntou isso. Tem um. Eu gostaria de fazer no Rio de Janeiro a parada de Natal que tem em Gramado. Tem. Primeira dama já sabe disso? Claro. E o primeiro damo? Primeiro damo sabe porque primeira dama fala, mas eu tenho vontade, tá aí. É uma coisa que eu acho que o Rio de Janeiro precisa, eu acho que as crianças precisam, acho que a gente emociona muito na parada, as pessoas choram. Você lembra o que a Coca fazia? Eu trabalhei uma época para a produtora que fazia o evento da Coca. Claro. E passava pela orla. Até hoje. Até hoje tem. É maravilhoso. Mais nos shoppings da Baixada, sim, tem mais. Sim. Como é que seria esse evento? Onde seria? Você já conseguiu desenhar na tua cabeça como é que seria fazer o que Gramado faz aqui no Rio? Já, eu acho que não pode ser feito somente na Zona Sul. Acho que você tem que dar oportunidade para todo mundo ver, sabe? Às vezes eu fico triste porque eu falo assim, caramba, a árvore da lagoa, né? Todo mundo falava, árvore... Eu moro do lado da lagoa, fiquei arrasada quando acabou a árvore da lagoa. Porque tinha trânsito. Mas eu tinha trânsito para coisas felizes. Você entrava no trânsito porque as pessoas queriam ver a árvore. Você não estava no trânsito porque teve uma batida. Então, assim, eu acho que assim, eu adoro esses movimentos no Parque de Madureira. Sabe, existem alguns lugares no Rio de Janeiro emblemáticos que vale a pena você fazer, sabe? Faz na Zona Sul? Claro, mas tem que procurar. E nesse ponto, a gente tem muito espaço legal hoje. Tem algum especial? Parque Madureira. Acho bem legal. Eu acho que você está muito em linha com o que o nosso alcaide pratica, né? Eu acho que você tem que conversar com ele. Mas a gente tem conversando com as empresas, porque você tem que ter patrocínio, você tem... Mas assim, eu acho a magia no Natal uma coisa tão bonita, sabe? É tão especial, as pessoas se emocionam de verdade. Até hoje as pessoas se emocionam nas paradas de Natal. Já faz há anos e se emocionam. E é uma época ao mesmo tempo triste, né? Porque é uma época que acirra desigualdades, elas ficam muito visíveis, né? Então, quanto mais gente como você, como alguns outros, puder fazer para diminuir esse percentual de pessoas que estão tão à margem de tudo, só fica melhor, né? Vou aproveitar e agora passar um recado que eu falo sempre para todo mundo. Todo mundo lembra, e é normal, porque quem está fora desse dia a dia, é difícil você lembrar. Mas todo mundo lembra muito do Dia das Crianças e do Natal. Mas no dia 26 de dezembro, até o dia 11 de outubro, muitas crianças ficam esquecidas nos hospitais, nas instituições. E assim, você vai chegar em janeiro, fevereiro, quando você comprar o material escolar do seu filho, pensa em doar livros, lápis, cadernos, porque essas crianças precisam muito. E as pessoas focam muito nos presentes, nos brinquedos. Brinquedo é essencial, né? Muda a vida da criança, muda mesmo. Mas existem outras coisas que elas precisam e às vezes chega no Natal, é tanta demanda de gasto que você acaba dando uma coisa menor do que você gostaria, né? Então, assim, pensem fora disso, dessa época de você procurar uma instituição que precise, que é muito importante. Genial, eu acho que não podia ter fecho melhor.
Eu falei com a Daniele Mendes, que é a Dani da Animação. Sempre. E eu te agradeço por todas as festas das quais os meus filhos participaram, todos os parquinhos nos quais eu pude colocá-los, nem que fosse para dar uma respirada, né? Para dar um tempinho e deixar lá se divertindo, porque eu sabia que estavam bem entregues. Cara, e desejo muito sucesso para a Animação. Amém, para todos nós. Você já deve ter cliente em terceira geração, com Gente, 38 anos? Claro, vários. E falou, e tia Dani é mãe da aniversariante, gente. Maravilhosas. Claro, vários. Essa semana mesmo eu tenho uma foto que eu tirei de uma mini cliente minha com 6, 8 anos e eu tirei a mesma foto com ela agora, ela segurando o filho no colo. Lindo demais. Muito Dani, legal. super obrigado por ter participado. Você é gente legal pra caramba. Ah, que você também é muito legal. Valeu demais. Obrigada, tá? Obrigado.